O FIA em Foco de hoje é o GRU Logístico, conhecido também como GRU 11. Ele é o fundo imobiliário de logística gerido pela Icatu Vanguarda, em parceria também com a Dojo Investimento. Se você ainda não sabe, o GRU é aquele fundo que tem galpões logísticos dentro do Aeroporto Internacional de Guarulhos, tá? Esse é o relatório de fevereiro de 2025. Começando aqui com as informações gerais do fundo, ele tem 0% de vacância, é um fundo bem novinho. Ele tem um vault de 12 anos, são contratos todos atípicos. Começou a ser negociado na Bolsa no mês de outubro, como eu falei, é bem recente. Conta com 4.603 cotistas. Isso aqui é uma informação muito importante, porque se você não entende isso aqui, você pode ser pego de surpresa um dia ou outro. Esse fundo, ele tem contratos de concessão, e esses contratos vencem em 40 anos, em 2062. Você tem que entender que quando chegar nesse prazo, a cota vai a zero. Ou seja, quanto menor o preço que você pagar por ele, mais rápido você vai reaver o que você investiu. E tudo que passar daí vai ser somente lucro. Resumindo, é isso, tá? O valor patrimonial dele é R$ 9,62. Hoje ele está sendo negociado a R$ 7,77. Vamos ver aqui como é que está o desconto do GRU. A gente pega o valor de mercado e divide pelo valor patrimonial que eles informam aqui, que é R$ 9,62. 9,62. Está sendo negociado com 20% de desconto, um PVP de 0,80. É bastante coisa. Eles têm uma liquidez média diária de R$ 355 mil. A taxa de gestão, por enquanto, está com desconto. A gente está pagando 0,5 de gestão mais 0,15 de administração, então 0,65 até julho do ano que vem. Depois daí vai ser 1 de gestão mais os 15, então 1,15% de gestão. Eles não cobram taxa de performance, isso é muito interessante. Eu não gosto de taxa de performance, já falei várias vezes aqui. Começando aqui com os comentários do gestor, ele começa falando sobre o desempenho do IFIX, que esse mês foi positivo em 3,34%, e o GRU performou positivamente 8,54%. E aí ele comenta um pouco sobre aquele desconto que o fundo tem. Eles consideram um alto nível de desconto porque a gestão considera esse fundo imobiliário um ativo diferenciado, um ativo único, porque realmente você não encontra qualquer dia um fundo imobiliário que seja aí o dono dos galpões logísticos que estão dentro do aeroporto, ainda mais um aeroporto tão importante como o de Guarulhos. E eu estou de acordo. Gosto bastante desse portfólio. Eles falam um pouquinho aqui sobre os inquilinos, né? A gente vai ver logo adiante, mas são uns dos principais do país. E que o fundo não tem inadimplência, né? Então, eles não conseguem entender esse desconto tão exagerado. Nos valores atuais, esse fundo está pagando IPCA mais 11,57%. Outra coisa muito importante a lembrar é que o fundo está com RMG e a partir de setembro o dividendo do fundo, que atualmente é de 11 centavos por cota, vai passar a ser de 8 centavos ou valores próximos a 8 centavos, né? A gente não sabe se é exatamente 8 ou 7, 7,5. Depois eles falam um pouquinho sobre o setor macroeconômico, mas geralmente esses relatórios eles vêm com um pouquinho de atraso, então é melhor acompanhar as notícias mesmo. Vamos falar do resultado do fundo. Então, em fevereiro, no último mês, as receitas imobiliárias, as de aluguel, foram de 2,9. Tem o resultado do caixa também. Despesa do fundo foi 216 mil, e aí a gente pode fazer aquela continha que eu gosto. Vocês gostam que eu faça essa conta? Eu nem sei, eu fico fazendo conta aqui e todo vídeo é a mesma conta. Se isso incomoda vocês, me falem aí nos comentários. Eu divido alguns fundos. Eu divido a taxa de administração pela despesa, depois a taxa de administração pela receita. Alguns outros fundos que não separam esse valor certinho, eu divido só a despesa pela receita, que é o caso aqui do GRU. Mas a receita operacional mesmo, a gente sabe que que envolve aí a taxa de administração. Ou seja, o fundo consome aí 7,2% do que ele consegue gerar de lucro
com despesas, né? Não é tão caro, na minha visão, não é caro, porém, a gente tem um desconto na taxa de administração e o imóvel, ele é muito novo, né? Muito recente, ainda não tem uma despesa imobiliária. E esses valores aí, a partir do ano que vem, daqui uns 3, 5 anos, vai ser bem mais caro. O resultado total do fundo foi 2,8 milhões. Eles distribuíram 2,7, que é o equivalente a 11 centavos por cota, e eles têm caixa aqui. O caixa acumulado desse ano é de menos de 1 centavo, 0,004, mas eles têm o caixa acumulado do ano anterior e juntando com esse dá um caixa de 3 centavos por cota. Aqui a tabela de sensibilidade, que resumindo é: quanto mais barato você pagar, melhor, maior vai ser a sua rentabilidade. E aqui o fundo traz alguns detalhes para a gente do mercado logístico de uma forma geral, comparando São Paulo, Guarulhos e algumas outras regiões. Ele fala, essa parte aqui é muito importante, tá? Se você ainda não conhece muito bem o GRU, eu tenho vários vídeos aqui, inclusive tem uma lista, uma playlist, mas eu tenho um vídeo específico que é o de análise completa desse fundo. Também tem um onde eu faço algumas contas bem interessante. Se você está analisando o fundo, eu aconselho que veja esses vídeos. E se você já conhece, leia bastante essa parte aqui, toda essa parte. O fundo está resguardado por lei, tá? Porque eles citam isso aqui porque o contrato de concessão da administradora do aeroporto vai terminar antes do contrato de concessão do fundo com o aeroporto. E aí eles citam aqui que o fundo está resguardado, que não existe nenhum problema quanto a isso. Aqui detalhes importantes para a gente, né? Vencimento dos contratos, tudo acima de 2029, 2034 é mais preocupante e 2039 termina tudo. A vacância do GRU é 0%, comparado a São Paulo, que tem 10,7%, e Guarulhos 10,8%, tá excelente, né? Isso aqui é um ponto de atenção, pelo menos eu acho. Eu já até li a respeito, já falei várias vezes. O GRU cobra um aluguel praticamente 3 vezes mais caro que o aluguel de Guarulhos e de São Paulo. A gente tem que pensar que o inquilino ele precisa ter condições de pagar o aluguel para que ele mantenha aí a sua operação. Então, a gente tem que colocar na balança para saber se a operação dele, se ele está economizando lá dentro da empresa, na operação dele, o que ele paga mais caro aqui no aluguel. Eu li artigos falando que é tranquilo, porque para as empresas que estão lá dentro compensa bastante, porque eles usam muito essa questão da facilidade ali no acesso que eles têm ao aeroporto, mas para mim é um ponto de atenção. Outro ponto de atenção, inclusive muito mais importante, é essa concentração de 57,2% que eles têm na inquilina Anju, que é uma grande empresa, uma prestadora de serviço aí para outras grandes empresas, mas é uma concentração muito alta. Também tem o Mercado Livre, Total Express, Latam, Azul e Power Source. Então são 6 inquilinos. São 3 galpões, né? Eles, mês passado, receberam a certificação LEED. Aqui as fotos do parque logístico. Tem uma coisa importante também que vocês têm que lembrar, tá? Esse fundo, ele já está se preparando para comprar novos galpões que estão sendo construídos dentro do aeroporto, tá? Vai ser uma expansão. Eu só não me lembro se são mais 2 ou mais 3 galpões, mas aí já é um outro contrato de concessão com outros prazos. Eu acho que isso ainda vai demorar uns 2 anos ou mais. Mas bom, os galpões já estão em construção e isso é muito bom. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Mês que vem tem mais acompanhamento do GRU aqui. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários e aproveita também para se inscrever aqui no FIA em Foco e a gente se vê no próximo vídeo.